E quem vai entrar na live com a PD? Vamos! Nossa segunda live da semana. O povo me bota pra trabalhar. Vem ver se vocês vão aparecer, hein? Hoje é uma live super importante, porque a gente vai fazer um questionário nessa live, onde você vai poder identificar se você já tem problemas hormonais. Eu sei que esse é um tema, vou deixando vocês entrarem e vou trazendo essa introdução sobre esse tema. Então, seguinte, muitas vezes vocês não sabem se vocês têm problemas de hormônio. Muitas vezes vocês nunca fizeram um exame de sangue, ou então já fizeram um exame de sangue, mas o seu médico disse que tá tudo bem. Mas aí você fala assim, mas como tudo bem? Eu tô cansada, eu tô com ressecamento vaginal, o meu cabelo tá fino, eu não tô conseguindo dormir à noite. Nininha! Mamãe depois te chama, tá, filha? Você ligou, mas a mamãe tava entrando na live e já tava atrasada. Também te amo muito. E aí... Mamãe... Oiê! Te amo, tá? Tô com saudade. A Nina é muito fofa, né? Realmente, ela é muito fofa. Ó, então, ou você nunca fez uma avaliação hormonal verdadeira e boa. Ah, e aí eu coloquei um exemplo hoje lá nos stories, não sei se vocês viram, de uma paciente que fez um exame de sangue, depois ela fez um exame de saliva e a gente teve resultados completamente diferentes. E aí foi muito interessante, que foi o pior resultado que eu já vi de testosterona num exame de saliva até hoje. Vou retomar essa ideia. Então, muitas vezes, ou você não fez um exame completo de hormônio, ou você não fez esse exame no lugar certo, ou também pode ter uma terceira opção, que seu médico não pediu os hormônios corretos para você. Tem isso também, isso é muito comum na parte da tireoide. Então, eu vejo muitas vezes a pessoa que já chega com exames, de repente, ela vem com T4, mas ela não vem com T3, ela vem com TSH, mas ela não tem anticorpos antitireoidianos. Beijo, filha. Então, muitas vezes, a avaliação hormonal, ela tá ali limitada a determinados hormônios que o seu médico te solicitou. E, por fim, pode ser também que para fazer uma boa avaliação hormonal, você não precise só de exame de sangue, mas você precisa avaliar os seus sinais e sintomas. Ou seja, muitas vezes a clínica do paciente, aquilo que ele traz para você como queixa, ou seja, as queixas que vocês têm no dia a dia, falam muito mais alto do que resultados de exames que vocês possam ter, talvez, insuficientes. Então, hoje, o que a gente vai ver aqui juntos? A gente vai ver quais são esses sintomas mais comuns, mais clássicos que você já possa estar apresentando, para que você possa entender que essa parte de hormônio agora é importante para você. Eu quero lembrar que do dia 3 ao dia 10 de novembro, a gente está com um desafio da dieta hormonal, um desafio gratuito meu para você perder de 2 a 5 quilos em apenas 7 dias. Então, esse desafio gratuito, é só você escrever aqui embaixo a palavra desafio. Quando você participa do desafio, logo que você se inscreve, você tem acesso a essa minha avaliação hormonal individual. E mais legal do que isso, você vai receber uma análise minha sobre os seus resultados com sugestões do que você pode fazer para poder contornar essas insuficiências hormonais. Então, preste atenção, quando você se inscreve no desafio da dieta hormonal, você vai receber o questionário, esse questionário ainda mais especificado para você, e você vai receber ainda as soluções do que fazer do ponto de vista alimentar, para que você possa já começar a cuidar dessa tua parte hormonal. Todos os dias eu tô aqui na internet, para quem não me conhece, sou Patrícia Davidson, também chamada aqui de PD, que são as minhas iniciais, e eu tô todos os dias na internet te ensinando a fazer a dieta hormonal. O que se trata da dieta hormonal? É a utilização de hormônio? Não. Eu sou nutricionista, então eu posso falar sobre alimentos, suplementos, chás, shakes, shots,
combinações alimentares, alimentos funcionais que vão agregar valor no seu controle hormonal. Depois que você controlou essa tua parte dos hormônios naturais seus, muitas vezes pode estar no momento de você fazer uma reposição hormonal com o médico. E aí na minha clínica hoje eu mostrei que eu coloquei um implante hormonal de novo com a doutora Carla. A doutora Carla faz parte do meu programa do Plano PD, que eu vou abrir as vagas no dia 11 de novembro, assim como o doutor Alejandro, que também é da minha equipe, faz parte, e ambos trabalham nessas questões hormonais da saúde da mulher, que começou a fazer 40 anos e que muitas vezes não está entendendo ainda que chegou o momento dela olhar com outros olhos para essa parte. Por quê? Porque o corpo já está falando, porque os sinais já chegaram. Só que muitas vezes a gente não sabe interpretar os sinais que o corpo dá. Eu adoro essa frase, os sinais que o corpo dá. Então, como falta interpretação nesses sinais que o corpo dá, você não sabe para que caminho seguir. Então você segue achando que o problema está no seu dia a dia, está no seu estresse, está no seu casamento, está na sua relação com seus filhos, está na sua relação profissional, está no seu cansaço, está no seu cabelo, que de repente é o shampoo que você mudou, ou talvez você está passando por uma fase mais estressante, então de repente teu cabelo está caindo. Quando você realmente para de menstruar, por volta ali entre os 48 e 52 anos, você já sabe que você tem que cuidar diferente da tua saúde. Às vezes você tem um fogacho, você já sabe que parando de menstruar você tem uma tendência a ganhar mais peso, você tem amigas que provavelmente já estão na menopausa. Mas o que você não sabe é que entre os 40 e os 50 a gente tem um gap de tempo aí, que pode ser de um tempo de 10 anos entre uma fase e outra, aonde você tem que começar a olhar com cuidado para o que o seu corpo está falando a seu respeito. E tem alguns sinais e sintomas que são muito clássicos, são característicos de que tem alterações hormonais significativas já acontecendo. E a gente tem que deixar de ignorar isso para que a gente possa ter uma qualidade de vida muito melhor. Porque muitas dessas alterações a gente vai poder fazer implementações nutricionais para poder bypassar elas. Aqueles calores, a irritabilidade, as alterações de sono, tudo isso eu posso conseguir conter com mudanças alimentares e com mudanças com alguns suplementos mais específicos. E aí, eu quero que para isso a gente conheça 8 hormônios que estão relacionados à dificuldade de você emagrecer, estão relacionados ao seu climatério e menopausa. Que 8 hormônios são esses, PD? Você precisa saber de cor e salteado. E durante a semana do desafio da dieta hormonal, do dia 3 ao dia 10, a gente vai estar falando exclusivamente da sua saúde da mulher. Você vai entender exatamente em cada aula 2, 3 hormônios desses que estão diretamente relacionados à sua saúde e que não estão funcionando de maneira satisfatória para você. E muitas vezes essa maneira que não é satisfatória não é só produzindo a menos. Tem alguns hormônios que também podem estar sendo produzidos a mais nessa fase. E por estarem sendo produzidos a mais ou estarem acumulando a mais, como aconteceu hoje também num caso na clínica que eu vou dividir com vocês, muitas vezes vocês desconhecem também como conduzir isso. Então a gente sabe, por exemplo, que o hormônio estrogênio, que é aquele último que cai lá com os 45, 46, às vezes 47 anos, ele foi o terceiro hormônio que caiu. Primeiro caiu a progesterona, depois a testosterona e por final o estradiol. Quando esse estradiol cai, é quando a mulher muitas vezes começa a ter mais os ressecamentos ocular, vaginal, de cabelo. É quando a mulher começa a ter aqueles calorões da menopausa, que são característicos, mas nem toda mulher tem. O fato de você não ter calor não quer dizer que você não está sofrendo com a queda hormonal, ou com desajuste hormonal, ou com desequilíbrio hormonal. Então você tem que ficar atenta, porque não é um indicativo só que você
Não é um indicativo só que você tá entrando na menopausa quando vem os calores. Tem mulher até que tem condições hormonais normais, mas tem uma atividade de fígado sobrecarregada e essa mulher por si só, ela pode estar tendo calores. Quando você abusa de café, quando você abusa de álcool, quando você abusa de medicamentos ou você está fazendo uso de um medicamento de uso crônico, que seja por 7 dias, 10 dias, isso por si só pode te trazer essa sensação dos calores noturnos, do fogacho. Tá? Então isso não quer dizer que você necessariamente está entrando na menopausa ou que teu último ciclo está chegando. E aí, qual foi o caso que eu vi hoje? Hoje eu vi uma paciente que chegou fazendo reposição hormonal de estrogênio e de testosterona e ela não estava recebendo o quê? Progesterona. A progesterona é um hormônio que ajuda a equilibrar os níveis excessivos de estrogênio. Porque a mulher ela pode ficar sem esse estrogênio, mas se ela começa uma terapia de reposição hormonal, a tendência é os níveis dela começarem a o quê? A subir. Só que se você sobe um determinado hormônio, mas o outro fica baixo, o que começa a acontecer? Acúmulo de estradiol. E o acúmulo de estradiol pode levar a uma condição muito conhecida chamada de dominância estrogênica ou predominância estrogênica. O hormônio que está predominando na mulher e não no homem é o estrogênio, é o estradiol, o estriol e a estrona. Principalmente o estradiol no dia a dia da mulher que tem atividade reprodutiva normal. E aí o que acaba acontecendo é que com excesso de estradiol, a mulher ela fica com atividades de mulher mais aguçadas. Então, o que vai acontecendo? A mama começa a crescer, ela começa a aumentar essa circunferência aqui de costas e de seio, ela começa a ter dor na mama, sensibilidade na mama. Se ela menstrua, pode ser durante o período menstrual. Se ela não menstrua, pode ser também por conta da reposição hormonal escolhida. Ela pode ter mais celulite. Estradiol demais também pode favorecer acúmulo de gordura abdominal. E essa mulher vai produzindo mais aromatase, que é uma enzima que vai convertendo outros hormônios em estradiol. Então ela fica com um nível de estrogênio muito elevado. Essa paciente hoje veio e dizendo o seguinte: eu não estou conseguindo emagrecer. Eu tô com uma série de sintomas, mas eu já tô com uma reposição hormonal. Porque nem sempre você fazer uma reposição hormonal significa que você tá no caminho certo. É igual a administração de algum medicamento por parte do médico. Nem sempre aquela combinação dada para você, ela vai funcionar para você como ela funciona para todo mundo. Então, quem aqui já não tomou antidepressivo e de repente o médico não acertou de primeira? A reposição hormonal também acontece muito isso. Então, tem muitas mulheres que chegam no meu consultório ou entram dentro do meu curso, dentro do plano PD, que a gente vai abrir agora dia 11 de novembro, falando o quê? PD, eu já tô fazendo reposição hormonal, mas eu continuo ganhando peso, eu tô cheio de celulite, eu tô ganhando gordura corporal, eu tô com várias queixas, eu tô ficando com endometriose. Então, tem muito dessas nuances que precisam ser observadas. E nesse caso, o que eu precisei trabalhar com ela? Primeiro, encaminhei ela para a doutora Carla para equilibrar melhor essa reposição hormonal. Segundo, tive que trabalhar com as vias de detoxificação de estrogênio, intestino e fígado. São esses dois órgãos principais que vão empacotar o excesso de estrogênio e jogar isso para fora pelo intestino da pessoa. Se alguém que não tem o intestino funcionante, provavelmente vai continuar acumulando esse excesso de estrogênio. Então, nem sempre a gente vai estar vivenciando uma situação de faltas hormonais, mas às vezes de excessos hormonais. Quer ver um outro hormônio que pode dar em excesso quando a mulher está nessa fase do climatério da menopausa? É a insulina. A insulina é aquele hormônio que a gente produz toda vez que a gente se excede no consumo de carboidrato. Na verdade, a insulina é produzida sempre que eu como carboidrato. Não importa se em grande quantidade ou em pequena quantidade. Qualquer carboidrato que eu consumir vai me gerar uma produção maior de insulina. Quanto mais carboidrato eu comer, com certeza, mais insulina eu vou produzir. E o que acontece é que diante da queda dos hormônios no climatério e na menopausa, essa insulina ela começa a ser mais liberada, mas com uma baixa eficiência. Então, ao invés de eu comer carboidrato
e eu liberar a insulina e ela conseguir quebrar esse excesso de glicose que eu gerei na minha circulação, essa insulina não vai me ajudar a produzir energia. Ela vai me ajudar a estocar mais gordura corporal, tanto na casa da banha, ali na região abdominal, quanto dentro do fígado. E por isso muitas mulheres têm esteatose hepática quando entram na menopausa. Elas não têm ingestão de bebida alcoólica que justifique isso. É uma esteatose hepática não alcoólica, mas de origem metabólica. Está relacionada à produção excessiva de insulina com baixa eficiência. Isso é muito normal na mulher no climatério e na menopausa, e isso é um dos pontos que justifica porque você, mulher, tá ficando mais redondinha, tá ficando mais cheinha no abdômen, quando antes o teu predomínio de gordura ficava mais nas coxas, no quadril e no bumbum. Agora parece que essa gordura, ela tá subindo, ela tá ficando mais nessa região central do corpo, o que também pode aumentar o nosso risco de desenvolvimento de doenças. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem um aumento bem expressivo do risco tanto de problemas demenciais, né, mentais na mulher, quanto de uma suscetibilidade a problemas mais circulatórios e vasculares. Quanto maior a sua circunferência abdominal, isso indica um risco maior de você vir a desenvolver esses problemas, especialmente se você é uma mulher que não está fazendo reposição hormonal, ou que não pode, ou que não quer, ou que, enfim, já passou do prazo de poder fazer. Então, a gente precisa ter isso em mente, porque esse excesso de insulina é um desses hormônios que a gente vai ter que conter. É um desses 8 hormônios que eu tô falando que a gente precisa rever a alimentação, a suplementação, para poder colocar ele nos níveis adequados. Que outro hormônio também é muito produzido? A leptina. A leptina é um hormônio que o papel principal dela é fazer eu parar de comer quando eu tô fazendo uma refeição. Então, eu tô fazendo uma refeição, eu produzo leptina, eu paro de comer. Só que com o passar do tempo, conforme eu vou acumulando mais gordura corporal, eu vou tendo uma resistência à ação dessa leptina. Isso significa o quê? Significa que você, ao invés de parar de comer, você tem uma percepção lenta de que está na hora de parar de comer. E o que você faz? Come, 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 come. Isso também vai fazendo você ganhar peso. Então, não é só aquela insulina alta que faz você ganhar peso. A leptina desregulada também faz você ganhar peso. E aí eu vou ensinando dentro do desafio da dieta hormonal, assim como dentro do plano PD, estratégias nutricionais para você equilibrar esses hormônios. Tanto a leptina quanto a insulina se beneficiam muito da mulher que come menos refeições ao dia. E não aquela mulher que fica comendo 5, 6 refeições ao dia. Aproveita esse conteúdo rico que eu tô dando hoje, que eu ainda não entrei no questionário, clica aqui embaixo no aviãozinho e manda essa live para as suas amigas que também precisam emagrecer e que também estão nessa faixa dos 40, dos 50 anos de idade. Porque aqui é um lugar de você aprender sobre como conduzir melhor a sua saúde, no dia a dia mesmo, né? Além da leptina e da insulina, que mais a gente pode esperar? Muitas mulheres cursam com hormônio tiroidiano alterado. O hormônio tiroidiano alterado pode diminuir em até 50% a tua produção de energia. E a produção energética baixa é um dos sintomas principais da mulher do climatério na menopausa. Ela se sente esgotada mentalmente, fisicamente, muito cansada, sem ânimo para começar novos projetos e muitas vezes sem ânimo até para levantar da cama de manhã cedo. Prática de atividade física acaba ficando muito limitada, porque ela não tem energia mitocondrial. Quem garante energia para a nossa usina produtora de energia em todas as células que a gente tem é, entre outras coisas, o hormônio da tireoide. Então tem muita gente que chega no meu consultório, hoje mesmo teve uma paciente querendo engravidar, mas o hormônio tireoidiano dela desajustado. E eu acredito que aquele elemento é um dos elementos mais importantes de ser ajustado para que ela possa engravidar. E quantos médicos ela já mostrou esse exame que nada fizeram a respeito do hormônio tireoidiano dela? Alguns. Por quê? Porque a visão integrativa, a visão sistêmica do que está acontecendo sobre a sua saúde, ela não pode mais ser limitada somente com aquilo que você come.
Aquilo que você come é importante para sua saúde, importantíssimo para sua saúde, mas não é a única variável que possa impactar a sua saúde. E dito isso, a gente precisa se ajudar com outros elementos, e muitas vezes esse elemento é hormônio. É prescrição de hormônio tiroidiano, T4, T3. Essa semana eu mostrei o meu hormônio tiroidiano manipulado, que eu tomo sublingual. Então, muitas vezes, repor esses hormônios vão te tirar de um estado, né, ali do limbo, de você estar exausta, cansada, mentalmente esgotada, para um status de uma altíssima produção energética, voltando a fazer atividade física, voltando a fazer planos, dormindo com melhor facilidade, acordando com mais disposição, evitando uma sonolência noturna e uma sonolência pós-prandial, depois das refeições principais que você fizer. Então, esse hormônio também é um hormônio super importante da gente poder estar de olho. Então, olhem os exames de sangue de vocês, o perfil completo do hormônio tiroidiano deveria ser TSH, T3 e T4 total, T3 e T4 livres, anticorpos, antitiroglobulina, anticorpos antitiroperoxidase. Ok? Então, muito importante você fazer o painel completo. Além do hormônio tiroidiano, a gente precisa também olhar um outro hormônio que costuma estar muito baixa na mulher a partir dos 40 anos, que é a melatonina. Principalmente se você é uma mulher que deixa para a noite o momento de você fazer todas as pendências do dia, você acabar se ocupando com elementos mais estressantes na parte noturna, ou você entrando numa segunda ou numa terceira jornada de trabalho na parte da noite, quem leva trabalho para casa, e-mail para responder, rede social, tipo isso aqui que eu tô fazendo, é um hábito anti-melatonina. É bem verdade que à noite eu tenho algumas coisas que podem me proteger disso. Desde uma tela de telefone que vai diminuindo a luminosidade, até mesmo tapa-olho que eu uso para dormir, até mesmo gotinhas de melatonina para aprofundar o meu sono, até mesmo óculos de lente amarela para reduzir também a emissão de luz azul entrando na retina. Então tem várias coisas que eu vou me cercando para garantir que a minha produção de melatonina ela seja adequada. Melatonina é um suplemento para você começar a dormir? Não. É mais um suplemento para que você possa, aliás, ela não é um suplemento, ela é um hormônio, para que você possa o quê? Aprofundar o seu sono, fazer todas as etapas do ciclo do sono serem cumpridas e você acordar descansada no dia seguinte. Então, boa qualidade do sono é quando você acorda no outro dia com a sensação de que a noite de sono te refez. Ela foi refrescante para você. E principalmente que a sua cabeça está vazia. Sabe quando você está com a cabeça muito cheia, o HD está lotado, você já não consegue mais guardar coisa, você não consegue lembrar coisas, já não consegue botar informação mais para dentro? Normalmente é quando a sua noite de sono ela não é reparadora e o nosso cérebro ele é fascinado durante a noite. Se eu faxino meu cérebro, eu deixo ele mais permeável à entrada de novas informações. Eu deixo ele mais suscetível a um efeito anti-envelhecimento. Agora, se do contrário, eu acabo tendo a cabeça sempre muito cheia, pouco a suscetibilidade à entrada de novas informações e acordo sempre muito esgotada de manhã, certamente a minha produção de melatonina endógena, né, feita no meu próprio corpo, ela tá baixa e eu preciso de suplementação, tá? Nutricionistas têm uma suplementação limitada para fazer, o médico tem uma prescrição mais ampliada de melatonina, tá? E aí a gente tem alguns alimentos que também podem ajudar a produzir uma melatonina de uma maneira natural, que são alimentos que têm fitomelatonina. A gente vai falar isso, inclusive, no material do desafio da dieta hormonal, que vai ser entre os dias 3 e 10 de novembro. Quem ainda não se inscreveu no desafio da dieta hormonal, escreve aqui embaixo, no chat, a palavra desafio, porque você vai depois da live inbox e você vai ter recebido o link de você acessar o desafio. Além, então,
da leptina, insulina, hormônio tiroidiano e a melatonina, a gente tem o cortisol. O cortisol, a melhor maneira da gente avaliá-lo pode ser por esse questionário que eu vou começar a fazer as perguntas já já para vocês, quanto um exame de saliva, aonde eu vou ver momentos de produção de cortisol em diferentes momentos do meu dia. A gente sabe que os hormônios funcionam em pulsos e ciclos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, às vezes, um hormônio está alto de manhã, como é o caso do cortisol, para você despertar, para você ter energia, para você poder exercer suas atividades do dia a dia, e depois, esse cortisol, ele tem que ir caindo ao longo do dia, para que você possa produzir mais melatonina à noite e ter um sono reparador. O que vai acontecendo é que muitas vezes esses ciclos ficam desregulados. E no exame de saliva que a gente faz na clínica, por exemplo, a gente consegue ver exatamente o momento do dia que seu cortisol é alto ou baixo demais. Ou se tem vários momentos do dia que há uma baixa de cortisol ou um aumento de cortisol. E aí, com isso, eu consigo usar alguns suplementos que podem coordenar melhor essa produção de cortisol. E aí, esses suplementos podem ser magnésio, complexo B, rhodiola, relora, ashwagandha, pantotenato de cálcio, transresveratrol, licorice, ginseng. Tem vários. Então, eles podem tanto jogar o cortisol para o alto, quanto jogar o cortisol que está alto para um valor mais normal. Se chamam moduladores ou adaptógenos. São substâncias naturais, fitoterápicos geralmente, ou vitaminas, suplementos, antioxidantes, que podem fazer os seus níveis de cortisol ficarem dentro de um equilíbrio. Aí a gente ainda tem, por último, na última aula, na terceira aula do Desafio da Dieta Hormonal, a gente vai falar sobre aqueles hormônios sexuais, o estrogênio, a progesterona, a testosterona, que são aqueles que estão diretamente relacionados ao seu envelhecimento ovariano. Tanto o estrogênio quanto a progesterona são produzidos no ovário. Então, conforme você vai envelhecendo e você vai tendo menos atividade dos seus folículos, você vai tendo menos síntese desses hormônios. E é por isso que você vai ficando com irritabilidade, com cabelo fino, com menor libido, com qualidade do sono prejudicada, com suscetibilidade à sua massa óssea acabar se perdendo, né, diminuindo. Então, todos esses sintomas têm relação com a queda desses hormônios aí. E o que acaba acontecendo com isso é que você vai colhendo esses resultados negativos e não vai sabendo como conter essa baixa hormonal. E aí eu vou ensinando aqui também o quê? Como você pode usar alimentos naturais, suplementos, para aumentar seus níveis de estrogênio. Como que eu posso controlar os seus níveis de progesterona com uma questão natural, com uma suplementação natural, com uma alimentação natural. Então, tudo isso, por exemplo, eu ensino. Se o teu cortisol está muito alto, ele compete pelo receptor com a progesterona. Então, mulheres estressadas, muitas vezes, têm um ciclo menstrual mais abundante, mais intenso, com mais cólica, com mais coágulo. Elas têm uma necessidade, né, de equilibrar melhor esses níveis de progesterona. Naturalmente ou através de algum hormônio. Então agora vai ficar muito mais fácil quando a gente entrar no questionário propriamente dito, porque vários desses sintomas você já vai entender de onde vem com essa explicação que eu acabei de te dar. E a testosterona, por sua vez, que também é produzida ali um pouco nos ovários, mas ela tem outros locais de produção, que também diminuem a sua produção com o passar dos anos depois que você para de menstruar. E essa testosterona, ela é importante só para libido? Não. Tem muita mulher que tem libido e tem testosterona baixa. Por quê? Porque a testosterona é um importante protetor vascular, cardiovascular, cerebral, ajuste de memória, de raciocínio, de velocidade, diminuição de lapsos de memória, isso tudo a testosterona pode te ajudar. Como ela pode te ajudar também a manutenção da massa magra. Hoje eu também recebi uma paciente, hoje no consultório de consulta de primeira vez, onde ela dizia que ela fazia exercício de 4 a 5 vezes por semana e a massa magra dela era super baixa.
Pode ser também porque essa mulher ela está fazendo uma modulação hormonal faltando uma parte dela, ou com uma dose muito pequena. Assim como também encontrei hoje uma paciente com uma quantidade de testosterona de manipulação em gel muito alta que foi dada pela médica dela na cidade dela. 5 miligramas é uma dose que normalmente mulher não usa, a mulher vai usar 0,5, 1,5, 2, talvez no mais tardar, na forma de gel transdérmico de testosterona. E no caso dela, ela estava com 12 mil o valor de testosterona dela no exame de saliva. Enquanto no exame de sangue ela estava com 44 no exame de sangue. Então 44, a médica dela continua dando a mesma dose para ela. Porque seria bom ter 60, 70 no exame de sangue. Então a médica continua dando na mesma dose. Há 6 anos, uma dose que é mais do que o dobro do máximo que eu costumo ver uma mulher receber dentro da clínica. Então são essas nuances desse equilíbrio sutil que você precisa começar a manejar com alimentos e suplementos. Depois você vai entrar na terapia de reposição hormonal, ótimo. Ela é muito mais indicada do que contraindicada. Hoje tem muito pouca contraindicação. Mas isso é um papo médico, não é um papo para PD. Por isso que eu tenho médico na equipe, por isso que dentro do plano PD tem médico. Porque é para pegar justamente essas mulheres que possam precisar de esclarecimento em relação a isso. Agora, se você está me assistindo, você já usa hormônio, você não vai parar de usar hormônio para começar a fazer dieta hormonal. Você vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então eu vou detoxificar seu fígado, eu vou desinflamar você, eu vou mudar seus alimentos, eu vou mudar a combinação alimentar, eu vou botar a tua insulina no lugar, eu vou botar os teus hormônios naturais no lugar, mesmo que você já faça reposição hormonal. Você nunca vai ter se sentido tão bem em toda a sua vida. Então, para todas as mulheres, a dieta hormonal ela é fundamental. Seja para preparar o seu corpo para receber hormônio, ou seja, para que você possa ter um equilíbrio hormonal natural quando você não pode fazer reposição, ou não quer fazer reposição, ou já passou o tempo suficiente que você poderia ter feito a reposição. Tudo bem? Então, vamos falar sobre os sinais e sintomas. Vão aí anotando para mim quais desses sintomas vocês vão marcar sim ou não, tá? Então, a pontuação é menor que 3, entre 4 e 8 e maior que 8. Quando a gente está falando maior que 8, a gente está com uma vida já extremamente limitada com falta de hormônio. Quando é entre 4 e 8, a gente já tem um apontamento para um problema hormonal. E quando a gente tem uma pontuação menor que 3, a gente está falando que seus hormônios ainda parecem estar regulados. Não esqueçam que enquanto eu estiver falando, você tem a oportunidade aqui embaixo de escrever a palavra desafio e ainda depois de escrever a palavra desafio, ir em box para poder olhar quais são as minhas recomendações para que você entre no desafio. Lembrando também que todo mundo que se inscreve no desafio recebe o questionário de avaliação hormonal e recebe uma devolutiva minha personalizada para os principais sinais e sintomas que você pontuou ali. Tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Você tem sentido ondas de calor repentinas, que são aqueles fogachos, ao longo do dia ou da noite? Eu quero ver vocês respondendo aqui. Você tem sentido ondas de calor repentina ao longo do dia ou da noite? Vão respondendo sim ou não. Ninguém ainda respondeu. Sim, à noite. Então marca aí resposta sim. Dá um check aí na primeira pergunta. Então a primeira pergunta é sim, que você vai ter que somar quantos sims você marcou. Segunda pergunta, você está tendo dificuldade para dormir ou sofrendo com insônia durante a noite? Porque essa coisa de ter dificuldade para dormir ou ter insônia durante a noite pode ser uma queda da progesterona, que é o primeiro hormônio que cai. Porque a progesterona tem um efeito mais calmante, mais apaziguador do sono, mais estimulante da produção de GABA, que é um neurotransmissor também, que melhora as ondas cerebrais, então a mulher fica mais tranquila, ela fica menos compulsiva.
Então, essa baixa de progesterona, por exemplo, pode favorecer com que você tenha dificuldade para dormir ou que você tenha insônia durante a noite. Esses sintomas de alteração de padrão de sono estão presentes em 60% das mulheres no climatério e menopausa, tá? Terceira dúvida, você tem notado mudanças de humor como irritabilidade, ansiedade e depressão? Ou um ou outro, ou os três juntos, ou enfim. Diz aí pra mim. Ansiedade. Então, você tem tido mudança de humor, como irritabilidade, ansiedade e depressão? Percebeu alguma mudança no seu ciclo menstrual, como irregularidades na menstruação ou fluxo mais intenso? Esse é um dos primeiros sinais de que tem quedas hormonais acontecendo para você. Muitas vezes a gente tem como é que eu posso te dizer? Um fluxo menstrual mais intenso. A tua menstruação, ela começa a vir com coágulo, ela começa a vir mais dolorida, ela começa a ter mais cólica menstrual. Você começa a perceber. Como que você pode perceber que o fluxo está mais intenso? Você troca de absorvente mais vezes. Muitas mulheres usando absorvente noturno durante o dia. Isso é um indicativo de que você está menstruando muito mais do que você deveria. E aonde essa mulher tem que ir lá olhar é na ferritina, é no hemograma, é na quantidade de ferro no exame de sangue. E aí é muito bom a gente poder comparar os sinais do fluxo mais intenso com essas características no exame de sangue. Porque isso pode arrastar o teu cansaço, isso pode te deixar com queda de cabelo, isso pode fazer você ter menos resistência para uma atividade física. Então tudo isso precisa ser pesado. Não é só pensar assim, não sei o que está acontecendo, meu fluxo está muito intenso. Eu sei o que está acontecendo, teu hormônio está caindo. Você está perdendo ferro, e o ferro, ele gera sopro de oxigênio no teu corpo. Então, o oxigênio que chega nas tuas células, ele precisa se utilizar desse ferro que você está perdendo todo mês em uma quantidade absurda. Eu ontem mostrei que eu fui fazer reposição de ferro na minha clínica. Então, a gente precisa disso. E também não adianta só você pensar assim, então minha menstruação é abundante, eu vou lá e boto um DIU para não menstruar mais. Mas se aquilo está acontecendo por falta de um hormônio, esse hormônio vai faltar em outros lugares. A progesterona, ela não vai faltar só para sua menstruação estar num fluxo normal. A progesterona vai faltar na sua ansiedade, vai faltar na sua irritabilidade, vai faltar na qualidade do seu sono, vai faltar na sua massa óssea. Então, ela vai faltar em outros lugares. Botar um DIU ali não vai resolver. Já a mulher que já parou de menstruar há muitos anos, como eu tô vendo alunas aqui falando, ela provavelmente ela vai conservar muito mais essa ferritina, esse ferro, e vai ter muito menos chance de ter uma anemia. E aí tem um Reels aí que eu já postei, eu vou ver até se a equipe posta de novo, sobre o ciclo das sementes. O ciclo da semente é excelente para diminuir o fluxo menstrual intenso. A gente usa sementes que têm uma riqueza natural de progesterona e estradiol. Aquelas que são mais ricas em estradiol a gente usa na primeira fase do ciclo, aquelas que são mais ricas em nutrientes que levam ao aumento de progesterona na segunda metade do ciclo. Isso por si só já vai equilibrando muitas vezes o nosso equilíbrio hormonal. Que mais? Tá sentindo cansaço excessivo ou fadiga, mesmo sem um motivo aparente? Então é aquilo que eu falei, pode ser anemia, pode ser hormônio tiroidiano, pode ser excesso de carboidrato com insulina muito alta, então você não tem capacidade de quebrar esse carboidrato para produção de energia. O que pode ser legal para fadiga? Creatina, muito legal para fadiga. Magnésio, glicina, muito legal para fadiga. GABA, muito legal para fadiga, para você dormir melhor.
Se essa fadiga vem de uma noite de sono que não é boa, talvez a própria melatonina possa te ajudar nisso, para você acordar descansada. Certo? Você tem notado ressecamento vaginal ou desconforto durante a relação sexual? Muitas mulheres, talvez 70% das mulheres, têm sinais e sintomas que são geniturinários. É uma síndrome que acontece na menopausa. Então, se você vem notando aí que você está com ressecamento, mais candidíase, mais infecção urinária, incontinência urinária, quando você ri, tem escape de urina, por exemplo. Por quê? Porque o estrogênio, que é aquele que vai cair no final, ele, por exemplo, ele controla toda essa contratilidade dessa via urinária. Então você fica com uma frouxidão maior nessa região, podendo ter incontinência, que vai melhorar em muito, pode ser com exercício pélvico, com laser vaginal, mas também com reposição hormonal e também com dieta hormonal. Então, por isso que a gente não pode negligenciar esses sintomas, porque tudo isso vai tirando tua qualidade de vida. Imagina se você agora tá fugindo aí do seu marido, não tem mais fogo no parquinho na sua casa, porque você tá com ressecamento. E você vai perceber que mesmo você usando um lubrificante íntimo, é diferente, porque é interno, não é externo. O lubrificante vai servir para você lubrificar fora, né? Mas lubrificar lá dentro, né? Dependendo, né, da posição que você tiver e tudo, você vai sentir dor, principalmente numa penetração mais profunda. Então, isso não vai ter como resolver, né, com lubrificante tradicional. Então, você precisa voltar a estimular essa tua produção natural de lubrificação, que vem a partir desse estrogênio que está caindo aí nos últimos anos. Então, você não precisa ter parado de menstruar para sentir isso. Às vezes, uma mulher com 46, 48 anos, 49 anos tem isso. E às vezes está fugindo, aí tá achando que a libido tá baixa, por quê? Porque não dá oportunidade nem de acontecer uma relação mais direito. Aí vai evitando, vai dando estresse no casamento, aí a gente sabe onde é que isso vai dando, né? Então, por isso, a gente não pode ir perdendo todas essas características positivas que te levam para frente na tua vida. É muita perda de qualidade de vida mesmo. Olha que mais que é importante. Você está sofrendo com dores nas articulações ou nos músculos sem um motivo aparente? Então, a mulher também que não tem estradiol, ela fica também com mais rigidez articular, muscular. Ela tem mais dores. E aí, o que a gente pode usar para isso? Além de fito-hormônio, né? Por exemplo, isoflavonas, a gente pode usar alguns óleos que ajudam nessa lubrificação melhor. Óleo de semente de abóbora, óleo de boragem, óleo de prímula, ômega 3. Eu posso usar cúrcuma para desinflamar. Eu posso utilizar o colágeno tipo 2, que também é excelente para articulação. Eu posso usar aqui... que mais? Um caldo de ossos que a gente ensina a fazer. Durante o desafio da dieta hormonal você vai aprender isso também. E aí você fica achando o quê? Eu tô com fibromialgia, eu tô com algum problema muito grave. Talvez não seja nada disso, talvez seja somente uma redução dos seus níveis hormonais. Essa aqui é um clássico. Você tem percebido uma queda de libido ou uma falta de interesse em atividades sexuais? Sim ou não? Isso aí é uma das queixas mais comuns que a gente vê. Inclusive, é uma queixa que a gente vê até em mulheres mais jovens que estão usando ainda anticoncepcional. E aí, o lance da libido aqui tem várias variáveis, né? Pode ser desde o teu casamento, que realmente é antigo, né? Já não é aquela coisa de antigamente. Pode ser que tenha relação com a tua produção hormonal. Pode ser que tenha relação com como está a sua relação naquele momento. Pode ser que você sinta dor e com isso você está fugindo, né, daquele momento de intimidade. Pode ser que você não tá bem com a sua autoestima e aí realmente na hora, né, do sexo a coisa não fica boa para você. Então tem múltiplas razões pelas quais talvez você possa estar notando que é uma redução de libido. Às vezes não é só uma redução de libido, às vezes é esse contexto como um todo que possa estar te acometendo, né?
Você está tendo dificuldade para se concentrar ou sente que a sua memória está falhando? Foi um dos primeiros pontos que eu notei que eu precisava um pouco de hormônio, foi quando eu comecei a ter falha de memória. Claro que eu faço muita coisa, eu viajo muito, faço muita coisa ao mesmo tempo, eu digito, eu converso com o paciente, eu toco um assunto, eu falo com o assistente, eu digito o plano alimentar, eu monto a suplementação, é muita informação ao mesmo tempo. Mas eu fazia isso sem ter perda nenhuma da fluidez do que eu quero pensar, né? Então, muitas vezes, hoje eu já botei meu implante hormonal, botei um pouquinho de estradiol dentro dele, eu ainda não tinha usado estradiol, é a primeira vez que eu tô colocando um pouco, justamente para achar o equilíbrio com os outros hormônios que eu tô colocando, tá? A Andréia falou uma coisa aqui importante, né? Muita falta de memória, ela culpa o Covid. Pode ter vindo pós-Covid, mas eu entendo que os efeitos, eles são somatórios. Então, se a gente teve o Covid, foi um impacto, depois a gente tem a queda do hormônio, um segundo impacto, aí de repente tem uma perda de ferro, um terceiro impacto. Então, na verdade, a gente vai tendo aí uma possibilidade de ter muita coisa envolvida que possa estar dentro desse contexto da falta de memória ou dessa névoa mental. A névoa mental é um status pior ainda, é um status onde você não tem fluidez, não tem clareza do que você quer dizer, você está sempre se sentindo meio confusa no seu raciocínio. E aonde você também percebe isso por exemplo, na velocidade de vezes que você tem que fazer uma leitura de um mesmo texto. Então, de repente, você está lendo ali um texto, você lê 3 vezes ele, né? Então, e mesmo assim, você não entendeu tão bem aquilo que você acabou de ler. Parece que você está com Alzheimer, parece que você está com alguma insuficiência, e de fato você está com uma insuficiência hormonal que prejudica o seu raciocínio. Isso também pode ser minimizado com suplementação. Fosfatidilcolina, fosfatidilcerina, complexo B, magnésio treonato, magnésio dimalato, bacopa monieri, ginseng, ashwagandha, vários elementos que podem melhorar essa fluidez de raciocínio. Nutrientes mitocondriais, creatina, ácido lipóico, complexo B. Dentro do plano PD, que a gente abre as vagas no dia 11, inclusive as alunas recebem uma anamnese. A gente faz uma análise sobre o que elas tomam, o que elas usam de hormônio, como é que elas se sentem e prescreve uma suplementação indicada caso a caso. Perfeito. Coenzima Q10 também. Você sente alterações na textura da sua pele, como ressecamento ou perda de elasticidade? Então é importante você ver isso. Como é que a gente vê a elasticidade da pele? Eu puxo a minha pele assim, ó, ela tem que voltar imediatamente, ó. Minha pele tá bem hidratada e tem elasticidade. Quando a sua não tem, você vai puxar e ela vai demorar um tempinho para ela voltar à normalidade. Quem garante essa elasticidade de pele, sobretudo, é o estradiol. Ele que coordena, inclusive, a quantidade de colágeno que a gente tem. Por isso que depois dos 47 anos, normalmente a mulher tem mais linha de expressão, ela se sente mais flácida, ela percebe que por mais que ela treine, que ela use colágeno, ela ainda fica ali com uma sensação de flacidez importante. Então isso aí é um elemento que também precisa ser trabalhado. Da mesma forma que você vai fazer um banco de colágeno no seu dermatologista, com bioestimulador, usando colágeno via oral, você também tem que fazer, digamos assim, um banco de colágeno também pela sua alimentação. Então a gente tem diferentes tipos de colágeno que podem ser repostos, via alimentação ou via suplementação. Você tem percebido um ganho de peso, especialmente na região abdominal, mesmo sem grandes mudanças na sua dieta? Responde aí pra mim. Beijo, Raquel. Você tem notado isso? Que você vem ganhando peso, principalmente na região abdominal? Mesmo sem grandes mudanças na sua dieta? Então você come basicamente as mesmas coisas. Mas você nota que, mesmo comendo as mesmas coisas, o que acontece?
Você está ganhando gordura. E aí tem a ver com aqueles 8 hormônios que eu falei. Tem a ver com cortisol, tem a ver com a insulina, tem a ver com a leptina, tem a ver com o hormônio tiroidiano, tem a ver com a melatonina, tem a ver com o estrogênio, com a progesterona, com a testosterona e com o hormônio de crescimento. São 9 até hormônios. Se esses 9 hormônios ou 8 hormônios estão andando um brigado com o outro, é como se fosse um efeito dominó. Um se altera, eu bati o dominó, eu desci todos eles. Todos eles começam a se alterar entre si. E isso vai afetando a maneira com que você come. E quando você começa a comer mal, você aumenta mais ainda esses níveis hormonais negativos. Então, bola de neve. Você tem sentido palpitações ou batimentos cardíacos acelerados sem estar numa situação de estresse? É mais uma pergunta. Você já notou uma queda de densidade óssea ou aumento das fraturas? Então aqui também é um outro ponto importantíssimo de ser levado em consideração. A mulher começa a decrescer a massa óssea dela antes mesmo dela parar de menstruar. De 1 a 2 anos antes da menstruação parar, ela já começa a ter perdas e essas perdas elas seguem alguns anos pós-menopausa. E aí não adianta se entupir de caltrate, aquele cálcio que vai ter 1.000 miligramas, 1.200 miligramas por dia. O importante é você fazer uma sinergia, uma complexação de nutrientes que possam te levar a uma remodelação desse teu osso favoravelmente. E não uma perda e um decréscimo dessa massa óssea. Lembrando que massa óssea e massa muscular entram intimamente correlacionadas. Um está segurando ali o outro. E a última pergunta é, você está tendo dores de cabeça mais frequentes, mais intensas do que o seu habitual? Sim ou não? Então, se a tua pontuação foi menor que 3, teus hormônios estão regulados por enquanto. Então, ainda não é um grande problema essa tua questão hormonal. Escreve aí para mim quanto que você pontuou aqui no questionário. Quem pontuou entre 4 e 8 é sinal de que você está começando a ter algum processo de descompensação hormonal. E se você pontuou mais do que 8, com certeza você precisa agir para regular os seus hormônios, para melhorar a qualidade da sua vida. Isso tudo aqui é saúde, gente. A gente não tá falando que o hormônio precisa estar em equilíbrio para você emagrecer só. Precisa estar em equilíbrio para você ter energia, para você ter vitalidade, para você ter prazer, para você ter força de vontade para fazer suas coisas, para você poder ter mobilidade articular e muscular, para você voltar a ter uma cognição satisfatória, para você continuar crescendo no seu trabalho ou na sua carreira, para você ter libido, para você poder continuar no seu relacionamento ou conquistar um relacionamento novo. Para quê? Para beleza também do cabelo, da pele, da unha, do corpo. Então a mulher que está mais equilibrada do ponto de vista hormonal, ela vai ter menos gordura corporal. Ela vai preservar mais a massa óssea dela, a massa magra dela, com uma quantidade boa de proteína no cardápio. Então uma coisa vai levando a outra de uma maneira mais positiva. Certo? Fechado? Para quem não escreveu a palavra desafio aqui, lembrem-se que no final da live, para quem escreveu, é só você ir lá inbox para poder pegar o link de inscrição. Lembrando que você vai receber um questionário de avaliação hormonal e uma devolutiva individualizada que eu vou fazer para você que pontuou diferentemente dentro do questionário, tá? Para quem, quando eu fechar a live, quiser, no link da bio também tem o link para fazer a inscrição gratuita no desafio da dieta hormonal, tá bom? Lembrando que o desafio da dieta hormonal é o meu desafio que antecede a abertura das vagas do plano PD de emagrecimento e a gente vai ter, nesse momento, no desafio da dieta hormonal, aulas, orientações e todo dia você vai ser desafiado para você poder perder de 2 a 5 quilos de gordura em uma semana. Então é super potente, poderoso. O programa acontece mesmo e se fizer sentido para você e vai fazer sentido para você, você vai virar minha aluna na próxima turma do Plano PD, que é a última turma do ano. Tá bom?
Me despeço de vocês. A gente se vê em breve. Amanhã eu tô de volta.